É isto. Então, a gente queria agradecer a presença do Gustavo aqui conosco, né, do pessoal que está aqui na sala, para a gente debater. A professora Aline Patrícia Mano, que juntamente comigo comparte a disciplina de transferência, gestão e transferência de tecnologia e inovação no mestrado do Profinit, e hoje estamos aqui juntamente com os discentes da graduação do curso de administração e convidados. Eu vi aqui também que temos um pessoal do curso de formação de consultores para debatermos e aprendermos sobre esses aspectos da inovação. Então, a gente vai pedir para o professor João Pedro, que é o coordenador do Profinit Ponto Focal UESC, fazer a abertura, e em seguida a gente passa para a professora Aline e o professor Gustavo, então, fará a sua fala. Bom, boa noite todo mundo. Eu prometo que não vou falar mais do que 35 minutos, né? Em primeiro lugar, assim, eu gostaria de agradecer, né, primeiro parabenizar também, né, sempre faço que Dib e Aline, eles têm uma capacidade de trabalho que é incansável, e eles, quando fazem esses eventos, assim, são sempre eventos muito grandes, que dá muito trabalho e enriquece muito o Profinit. Bom, depois eu tenho que agradecer, né, ao colega Gustavo. Né, você é de onde, Gustavo? Eu resido em Teixeira de Freitas, aqui no extremo sul da Bahia. Mas você é de onde? Eu sou natural... de formação, você quer dizer? Não, também, mas você nasceu aonde? Ah, sim, sou natural de Itaém, que fica é uma cidade... daqui da Bahia mesmo. Daqui da Bahia. Não é baiano mesmo? Sou baiano. Tá. E fez aonde a agro? Aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Fiz a graduação e o mestrado em produção vegetal, na mesma universidade. Isso é bom. Pra vocês verem que agrônomo Eva Daninha tem em todo lugar, né, cara? É isso aí. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né? A gente aqui está num curso, numa turma, né, misturando alguns cursos, pós-graduação, graduação, especialização, né, Dib? Isso. Eu acho que o João travou. A internet do João, ele falou que estava caindo mesmo. Agora voltou. Voltou. Eu já vou avisando vocês que de vez em quando trava assim, mas é o meu microfone. E aí eu tenho que parar, entendeu? Vocês podem ficar tranquilos que em menos de meia hora eu volto. Então, assim, eu queria falar um pouquinho, principalmente para o pessoal da graduação e daqueles da especialização que pensam em fazer um mestrado, né? A importância dos cursos de mestrado só existe por causa das graduações, entendeu? Então, essa iniciativa do professor Dib e da Aline, a professora Aline, é muito rica, porque ela começa a aproximar muito, de maneira mais forte, o contato do pessoal da graduação com o pessoal da pós-graduação, nível do mestrado, né? Muitas vezes eu dando aula na engenharia de produção, falo, não, professor, eu não vou fazer mestrado, eu vou direto para o mercado, tal, como se uma coisa, né, não implicasse a outra, não impedisse a outra. Às vezes dificulta, mas não impede. E uma das alternativas, né, que foram construídas para essa junção mercado e mestrado é o mestrado profissional, né? Que é um mestrado que tem o mesmo valor do mestrado acadêmico, ele só tem uma diferençazinha, que é assim, um foco mais aplicado. É como se tivesse o mestrado profissional, ele se volta mais para uma pesquisa aplicada. E o mestrado acadêmico, ele abre mais as portas, além da pesquisa aplicada, para uma pesquisa mais teórica, uma pesquisa mais de base, né? Aquelas assim que a gente os resultados a gente aplicaria em outros lugares, né? Então, assim, essa é a grande
novidade, quer dizer, novidade não, porque esse tipo de mestrado já tem algum tempinho, mas, assim, para o pessoal, entendeu? Então, assim, é muito, muito importante para nós, assim, dos cursos de pós-graduação, né, estrito sensu, que é o mestrado ou doutorado, que vocês conheçam e se aproximem bastante desses cursos, né, o corpo discente que tiver mais uma formação voltada para a academia, que busquem os mestrados ou pesquisa, porque você pode atuar também na área empresarial, tal, por exemplo, o Gustavo pode falar melhor do que eu, nas grandes empresas há sempre também a área de pesquisa, né, pesquisa, inovação, principalmente empresas ligadas a insumos defensivos agrícolas, etc., são muito ligadas à inovação, à pesquisa. Esses também requerem mestrados acadêmicos, mas tem aqueles que se voltam mais para o mestrado profissional, que é o caso do Profinit, né? Que é um mestrado focado em inovação, transferência de tecnologia e propriedade industrial, né? E é sempre nesse caso nosso, né? Mas existem outros mestrados, a UESC tem outros mestrados profissionais também, né? Então, queria dar boas-vindas a vocês, desejar um bom trabalho a todos, agradecer a presença e para o Profinit é muito enriquecedora essa experiência próxima à graduação, né? Mais uma vez, obrigado, Gustavo, pela sua disposição em estar aqui com a gente. Espero que todo mundo aproveite a experiência de hoje, né? Chamar atenção também, dar um alô especial para o pessoal também da engenharia de produção, né, que está nos acompanhando, que é o curso qual eu me associo na UESC, prioritariamente, que também trabalha muito com essa questão de inovação e, né, e transferência de tecnologia. Então, assim, muito obrigado a todo mundo pela disposição. Eu só falei agora 15 minutos, passo a palavra para a professora Aline, professor Dib, continuarem as apresentações. Obrigado e bom trabalho a todo mundo. Boa noite a todos, boa noite pessoal da administração, boa noite pessoal da engenharia de produção, que está participando da Semana de Excelência Operacional e está acompanhando a gente pelo YouTube. Gustavo, muito obrigada pelo convite. Eu sei quanto tua agenda está corrida, ainda mais na véspera do SIC, né? A gente marcou e aí depois eu falei, putz, juro que até o último momento eu falei, ele vai desmarcar, porque tá na boquinha ali do SIC, né? Que é um evento que é muito importante para o setor. Mas olha, muito obrigada por achar esse tempo aí na sua agenda, viu? E seja bem-vindo, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, tá? Fica à vontade. Beleza. Pessoal, boa noite. Satisfação estar aqui podendo contar um pouco da minha experiência para vocês. Quero agradecer o convite da Aline, viu, Aline? É um prazer e espero que possa ser uma hora aí de bastante aprendizado, né? Mútuo. E eu comentei com a Aline que a ideia é falar um pouco da nossa experiência, tá, nessa área de café de qualidade. Eu sou Gustavo Sturm, eu sou engenheiro agrônomo de formação, possuo mestrado em produção vegetal pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? Tanto a graduação quanto o mestrado, e eu me especializei no período de mestrado na área de qualidade de café Conilon, né? Qualidade de café a gente ouve falar bastante, mas qualidade de café Conilon, café robusta, é algo mais específico. E assim, tem muita coisa nova surgindo, tem muitos processos novos surgindo, e isso vai dar um incremento bacana na cadeia produtiva aí do café Conilon, tá? Vai fazer com que a gente possa ganhar mais mercado. E vocês estão aí em Ilhéus e Itabuna, né, a maior parte. Eu não vou pedir para todo mundo se apresentar, porque é muita gente, mas acredito que a maior parte aqui seja aqui da Bahia e justamente na área de produção do café Conilon, né? Que o café Conilon é uma variedade, né, do coffea canephora, e ele é cultivado em altitudes de 0 a 500, 600 metros de altitude, mais ou menos. Então, toda essa região de Mata Atlântica aqui
é a área de produção do Café Conilon, tá? Então, a ideia é fazer uma apresentação, né, contar um pouco da minha experiência em forma de apresentação, tá? Eu vou falar um pouco sobre qualidade e perspectivas futuras na cultura do café. Eu não sei, Aline, se fica bacana na apresentação presencial. Eu faço assim, né? Eu deixo o pessoal bem à vontade para fazer qualquer pergunta, para discutir sobre algum tema, mas se vocês acharem que é melhor a gente deixar para o final, aí fica a critério de vocês. O que você acha, Aline? Isso, a gente deixa as perguntas para o final, Gustavo, fica uma dinâmica melhor. Tá? Depois, quem quiser fazer pergunta pode pôr no chat ou no final abre o microfone e faz as perguntas. Tá joia, tá joia. Geralmente eu abro a apresentação com uma pergunta, mas aí cada um de vocês formule a resposta e no final a gente vai ter um tempo aí para discutir. Aline, então vou abrir a apresentação para a gente dar início, tá ok? Tá joia. Eu peço só um pouco de calma aí para vocês, porque choveu bastante aqui, a internet está um pouco ruim. A gente fez um teste mais cedo, deu certo. Demorou um pouquinho, mas vai abrir daqui a pouquinho, só um instante. Aline, se possível, abre a apresentação pelo seu celular ou notebook. Eu acabei de encaminhar para você. Por aqui tá um pouco ruim. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui, Gustavo. Tá bem. Aline, se precisar de alguma coisa, você me fala. Gustavo, quer que eu coloque? Eu já recebi aqui. Você e aí recebeu? você fica vendo a tela, E a minha parece que deu certo também, mas, enfim, pode abrir por aí. Então tá bom. Mas aqui aparece que quem está apresentando é o Gustavo. Ah, sim. Então, peraí. Deixa eu... Um minutinho. Deixa eu parar aqui. Pode abrir por aí, Aline, por favor. Eu acho que vai dar certo agora. Pessoal, todo mundo ouvindo bem? Podemos começar? Sim. Ok.
Então vamos lá. Nós vamos falar um pouco sobre qualidade do café e perspectiva futura. Desconsiderem a data aí, viu? Foi de uma última apresentação que eu fiz. Aline, você pode ir passando para mim? Isso. Pessoal, para iniciar a nossa apresentação, eu vou fazer uma pergunta. O que é Conilon de qualidade? O que é um café de qualidade? Como eu disse, a gente vai deixar a resposta aí para o final, né? Mas café de qualidade, Conilon de qualidade é o quê? É um café tipo 6? É um café tipo 7? É um café com quantos defeitos? Quando a gente fala em café de qualidade, principalmente Conilon, a gente tem o costume de observar apenas a quantidade de defeitos, o tipo desse café, né? Se é um tipo 7, um tipo 7,8, que são os padrões mais comuns aqui na nossa região. Porém, a gente esquece de um detalhe chamado qualidade da bebida, né? Qualidade na xícara. Às vezes o café apresenta um aspecto não tão bonito por fora, porém tem uma qualidade de xícara, uma qualidade sensorial excepcional. E, da mesma forma, ocorre o inverso, o contrário, né? Às vezes o café tem uma aparência física muito boa, mas é um café que sensorialmente não é agradável, tá? Então, está tendo muitas mudanças nessa questão de café de qualidade, de Conilon de qualidade, né? E é isso que a gente vai abordar um pouco aí para vocês. Pode passar? Passa. Bem, antes, quando se falava em café Conilon, só se pensava em commodity, em um café de bebida neutra, um café encorpado, né, que é um café bem mais encorpado de fato do que o arábica, né, fazendo a comparação, e um café de pronunciado amargor. Era isso que quase todo mundo falava sobre o café Conilon, né? Porém, isso está mudando, e está mudando de uma forma positiva, tá? Atualmente já se fala em um Conilon com sabor frutado, com sabor achocolatado. Não é que tem um sabor de chocolate, mas tem as nuances que lembram chocolate, um caramelo, frutas vermelhas, frutas amarelas e por aí vai. Tem aromas super agradáveis de cafés de processo de fermentação induzida ou controlada, de cafés de processo de plantio consociado, né, com outras árvores. O baixo amargor, através da genética, a gente consegue algumas variedades, né, alguns clones, nos quais a gente chama com amargor muito baixo, através de uma pós-colheita bem feita, a gente consegue também esse baixo amargor. Então, tudo isso são vocabulários que estão mudando na cafeicultura de Conilon. Passa, por favor, Aline. Outro ponto, pessoal, muito importante é o seguinte: a melhoria, gravem isso, a melhoria da qualidade do café Conilon, ela é um processo, tá? É um conjunto de ações no qual, dia após dia, ano após ano, fazendo de forma bem feita, a gente consegue um resultado positivo. Por que eu digo isso? Eu não vou nem dizer 30 anos atrás, 40 anos atrás, que era quando se falava que o Conilon era veneno, né? Era um produto tóxico. Eu vou ser mais recente um pouco. Há cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, quando a gente ia em algumas feiras, em alguns eventos, e você falava que era produtor de Conilon ou que tinha um café Conilon de qualidade, o pessoal ria da sua cara, tá? Falava que isso era impossível, virava a cara. Hoje, 2021, a realidade é bem diferente, tá? Se você é produtor, tem um processo bem feito de pós-colheita, tem boas práticas agrícolas e tem um bom produto, você é respeitado, você é visto. As pessoas querem saber a origem desse produto, querem consumir em cafeterias, porque é novo, é algo novo, é algo que chama atenção. Aqui eu estou citando um exemplo aí, né? A gente tem uma produção, o nosso foco aqui é mais a produção de café, mas essa parte de verticalização da produção,
eu acho muito interessante, isso sempre me chamou a atenção. E vocês aí, como, né, graduandos, isso eu acho que é uma das alternativas muito boas que a gente tem para agregar mais valor, seja na cultura do café, seja na cultura do cacau, né? Vocês aí na região de Ilhéus, Tabuna, têm exemplos muito claros dessa questão aí do chocolate. Isso, a mesma coisa que acontece com o cacau, está acontecendo com o café, tá? O café Conilon. E aqui é um exemplo, né, de umas latas que a gente desenvolveu aí, cada um com um tipo de café diferente. E foram alguns anos aí para a gente chegar até esse ponto. Mas, como eu disse, ano após ano a gente está buscando melhorias. Pode passar, professora? Vamos lá. Então, o que é café de qualidade? O que é qualidade do café? À esquerda, aparentemente já dá para ver, né? Mesmo quem é leigo no assunto, dá para observar que o café da esquerda é um café de qualidade inferior. O da direita já é um café com um padrão melhor, um padrão de qualidade melhor, pouquíssimos defeitos e provavelmente uma qualidade de xícara melhor. Mas vamos lá, pessoal. O que é qualidade do café? Passa. São três, se a gente for no dicionário, nós vamos achar algumas descrições. A primeira delas é um conjunto de atributos químicos, físicos, sensoriais e de segurança que atendem aos gostos dos diversos tipos de consumidores. Esse é um primeiro ponto. Segundo, um parecer técnico no qual se considera aplicações aceitáveis para o consumo, né? Um laudo, um parecer técnico, isso está sendo cada vez mais comum. E, por último, é uma excelência, virtude, um talento. Isso aí já vem no caso do produtor, né? O produtor já tem essa aptidão, essa virtude para fazer um produto de qualidade, um café de qualidade, tá? Bem, como eu disse, a qualidade do café, principalmente do Conilon, ela ainda é classificada principalmente na forma física, né? Que são as características de defeitos que o café possui, e baseado nessa quantidade de defeitos, a gente chega ao tipo, né? Que pode ser tipo 5, tipo 6, tipo 7, enfim, tipo 7, 8. Os mais comuns são tipo 7 e tipo 7, 8. E tem outro ponto que é novo, que é a parte da análise sensorial, que é a prova de xícara, tá? No qual a gente faz a torra do café e após torrar, né, tem todo um protocolo, eu vou mostrar aqui, a gente chega na qualidade da bebida, na pontuação. Pode passar, professora? Aqui é a análise física. O café, ao chegar na cafeeira, no armazém, saca por saca, bag por bag, ou no caminhão graneleiro que seja, esse café ele é amostrado, assim como em outras culturas, tá, pessoal? Após retirar uma amostra simples, né, nesse caso aí das sacarias, a gente tem essa amostra composta e dela a gente tira uma amostra de cerca de 300 gramas. Depois a gente vai medir a umidade desse café. O café ele tem que estar com umidade em torno de 12% a 13%. Quando a gente fala em café de qualidade, preferencialmente, ele deve estar com 12% de umidade. Porém, o mercado ele tolera, né, até 13,5% é aceitável, tá? Mas o ideal é até 13%. E aí tem alguns testes que a gente faz, né? Passa pela peneira para ver quantos grãos tem na peneira 14 acima ou 15 acima. Enfim, isso aí vai de acordo com cada cafeeira. Pode passar, professora. Aqui é o tipo, pessoal, do café. Como eu disse, o tipo mais comum na região ainda é o tipo 7, tá? Que são cafés secos em secadores com fornalha de fogo direto. E esses cafés, eles geralmente dão uma quantidade de defeitos aí que fica em torno aí de 140 a 200 defeitos. Pode passar. Aqui é a análise sensorial. A torra é um dos pontos mais importantes para a qualidade sensorial do café, porque
certas indústrias, né, quando a gente fala de um café que não é especial, elas preferem fazer uma torra bem escura. Por que essa torra escura? Para mascarar qualquer defeito do café, tá? A torra que a gente usa para o cupping, né, como a gente chama, ou a prova de xícara, a degustação, a torra que a gente utiliza é essa torra média, tá? Uma torra da cor do chocolate. O ideal é torrar um dia antes da análise sensorial. Determinação da medida. Aqui a gente coloca uma quantidade estabelecida, né, tudo baseado em protocolo. Essa proporção aí de 8,75 gramas para 150 ml de água, isso aí é regrinha de 3. Né? Se tiver algum agrônomo aí, ele sabe que é fundamental saber regra de 3 e a palavrinha depende, né, na agronomia. Isso é muito importante. Para esse exemplo que eu dei, né, é uma xícara aí de 150 ml, né, que comporta 150 ml de água, e a gente coloca essa proporção aí, tá? Sempre coloque em grãos para depois moer, por favor. Aqui é o preparo para degustação. Após a torra, a gente faz a moagem desse café, tá? Essa moagem, para o processo de degustação, ela deve ser uma moagem intermediária. O pó, ele deve ficar da granulometria aproximada de um grão de areia, tá? Para a gente fazer a degustação. Nesse exemplo aí, à esquerda, você tem a imagem de um moedor, né, ou moinho de café, onde tem várias regulagens. Se fosse o caso de preparar um café para expresso, teria que ser uma moagem mais fina, uma prensa francesa, né, um método de preparo através da prensa francesa, uma moagem mais grossa, mas aí vamos deixar para a Aline falar posteriormente. Pode passar. Aqui é a adição de água. Esse ponto também é muito importante. A temperatura influencia bastante nesse ponto aí. Por quê? A água ela não pode ferver quando ela estiver iniciando o ponto de fervura, aproximadamente em 92 a 93 graus Celsius, é a hora da gente colocar, né, fazer infusão do pó com a água nessa temperatura. A partir do momento que a gente colocou a água, né, ocorreu a infusão, a gente aguarda cerca de 4 minutos para fazer a quebra desse café. A quebra é o quê? Eu não estou podendo marcar aqui para vocês, mas essa parte superior da xícara aqui, após a gente fazer a quebra, que a gente chama, né, que é retirar um pouco essa parte e quebrar literalmente, essa borra, o café libera vários gases. E nesses gases a gente consegue perceber com maior facilidade as nuances, né, que tem um café, o aroma do café. Pessoal, fica outra perguntinha aí. Qual a diferença de fragrância para aroma? No final a gente responde, tá? Pode passar, professora. Aqui é o aroma, né, que os profissionais estão avaliando aí. Pode passar. Aqui a análise sensorial, né, depois de limpar a xícara e na temperatura correta, é realizada a análise sensorial. E é aí que a gente vai perceber todos os atributos sensoriais que vocês vão ver logo mais. Que são quais? Fragrância, aroma, sabor. Sabor é o atributo mais importante do café. Retrogosto é o quê, meus amigos? Retrogosto é aquele gosto remanescente que fica na boca, tá? Ele pode ser agradável, desagradável, pode ser prolongado ou curto. O que o mercado deseja é o quê? Um retrogosto prolongado e agradável. Salinidade e acidez, nesse ponto aqui, principalmente quem trabalha na parte de nutrição, é um ponto bem interessante. Para produzir, né, para ter produtividades significativas, tem como a gente fazer boas práticas agrícolas, utilizar matéria orgânica, que é fundamental, mas um ponto importante também é a nutrição da planta,
né, a adubação do solo. E nesse ponto, né, tem uma característica chamada salinidade. Dependendo da fonte do adubo, principalmente de fontes de potássio, se nós adquirirmos produtos com um índice de salinidade menor, consequentemente, a bebida do café ela tende a ressaltar um pouco mais a acidez, tá? E a acidez ela é um modulador de sabor. É a mesma coisa quando a gente vai, eu não sei se tem algum mestre aí na culinária, mas quando a gente vai preparar algum prato, vamos para facilitar aqui, uma salada. Se você colocar um vinagre, o vinagre é muito ácido, ele modula o sabor, né? O sabor daquela comida ela fica mais agradável. Mesma coisa com café, tá? A gente deseja, né, de preferência, um café com acidez de média a alta. Amargor e doçura. Naturalmente, né, a gente prefere um amargor mais baixo, uma doçura mais alta. Sensação na boca é o quê? O corpo do café, tá? Quanto mais encorpado, o Conilon tem essa característica, né, de ser um café mais encorpado, mas é uma característica também que é um ponto positivo, né, para o café Conilon, para o café Robusta. Equilíbrio é o quê? É se o café ele é equilibrado, ou seja, ele tem que ter esses atributos sensoriais de forma equilibrada, de preferência. Aí temos também a uniformidade, limpeza e o conjunto, que é o que o degustador prefere, né? Certos tipos de cafés, tem pessoas que gostam, outros não. Nesse ponto aí, você pode usar o seu gosto pessoal. Por favor, professora. Aqui é um formulário de degustação, tá? De robustas finos, elaborado pelo Coffee Quality Institute, que é o Instituto de Qualidade de Café, né? Muito renomado, lá dos Estados Unidos. E eles revolucionaram essa questão de qualidade do café. Porque antes era tudo muito simples, né? O café tinha algumas características que eram observadas na questão sensorial, mas tudo muito, como que eu posso dizer, tudo muito simples, de forma bem resumida. E através desse formulário a gente consegue caracterizar, né, todos os pontos aí positivos e negativos do café. Aparentemente, assim, parece bicho de sete cabeças, mas não é tão complicado assim. Por favor, professora. Resumindo, pessoal, um ponto importante para a gente observar é a nota final do café, tá? A pontuação que a gente deseja para cafés finos, né, cafés de qualidade superior, são cafés com pontuações acima de 80 pontos, tá? 80, 82, 83 e por aí vai. A maior parte dos cafés da região, eles estão entre 60 e 75 pontos aproximadamente, tá? Os cafés finos já conseguem pontuações bem mais elevadas. Por favor. Quais são os fatores relacionados com a qualidade do café? São basicamente 3: genéticos, ecológicos e o preparo ao qual esse café é submetido, que é um dos pontos mais importantes. Genético, pessoal, o Conilon, o Robusta, a gente está utilizando também a palavra canéforas, tá? O café Conilon, como eu disse, ele é uma variedade, né? Assim como outras que existem, da espécie Coffea canéfora. Tem o Coffea canéfora, né? Que é a variedade, a espécie do Conilon, e o Coffea arábica. No caso do Coffea canéfora, a gente está acostumando falar a palavra canéfora, tá? Ao invés de Conilon robusto, que já engloba tudo isso. Mas vamos lá. Existência de variabilidade. Esse é um ponto muito favorável no caso dos canéforas. Por quê? Nós temos uma variabilidade genética enorme comparada ao arábica. Pelo fato do Conilon, né, dos canéforas, terem uma polinização cruzada. Você não consegue uma lavoura como essa aí da foto. Se fosse apenas um material genético, a gente produziria muito pouco, porque não iria ter a polinização. Por isso que, nesse caso aí, né, a gente tem o costume de plantar
vários clones, vários materiais genéticos em um talhão. No caso dessa lavoura aí, tem 7 materiais genéticos, e naturalmente vai ocorrer a polinização e o pegamento dos frutos, tá? E como vocês podem observar, que tem grãos menores, maiores, uns mais escuros, uns mais claros, e cada um desses tem uma qualidade. Então, tudo que a gente fala de qualidade de café canéfora, conilon, tudo é muito novo, tá? Já teve alguns avanços interessantes aí nos últimos 5, 6 anos, mas tem muita coisa ainda para avançar. Época de maturação. São basicamente 3 estádios de maturação: precoce, intermediário e tardio. O precoce, geralmente, a gente inicia a colheita dos frutos de maturação mais precoce, dos clones, né? No final de abril, início de maio. Intermediário, geralmente é final de maio, início de junho. E o tardio no meados de junho para final, tá? E ainda existe o super tardio, que é lá para agosto, por aí. Por favor. Volta, professora, por favor. Pessoal, aí, professora, obrigado. Eu vou falar aqui uma afirmação empírica, mas que é interessante. Geralmente, os cafés de maturação, os clones, né, de maturação mais tardia, tendem a ter uma qualidade de bebida melhor, tá? Talvez pelo fato de ter uma maturação mais lenta, acumular mais açúcares nos frutos, né, nos grãos. Isso geralmente faz com que esses cafés tenham aí 2, 3 pontos a mais na pontuação, tá? Pode passar. Esse aí foi, inclusive, o tema da minha dissertação de mestrado, né, sobre a influência da altitude na qualidade física e sensorial do café conilon. A altitude é um fator muito positivo para a qualidade, independente se conilon ou arábica. Porém, não é uma afirmação que o café de 1.000 metros de altitude vai ter uma qualidade melhor que o de 200 metros de altitude, 100 metros de altitude, tá? Ele vai apresentar, de certa forma, uma certa vantagem, tá? Pelo fato do metabolismo ser mais lento, né? Ele acumula mais açúcares nos grãos, né? Que a maturação, de fato, é mais lenta, mas através de um bom material genético, de uma boa pós-colheita, na questão do clima, tem como a gente até ter um plantio consociado, tá? Inclusive, na propriedade a gente tem, com noz macadâmia. Com isso, você consegue reduzir a temperatura, né, do ambiente em 3, 4, 5 graus Celsius, e isso influencia diretamente na produtividade e na qualidade do café. Pode passar. Aí um exemplo de um produtor até aqui da região, que fez plantio consociado. Na verdade, esse plantio dele não é nem consociado, a gente chama aqui de um confortamento térmico, tá? Não é bem um plantio consociado. Tem algumas mudas aí de cedro australiano, na lavoura do café, né? Mas são poucas árvores por hectare. Esse produtor ele vai ter, né, depois de alguns anos, uma poupança garantida por conta do cedro. Existem outras árvores também que os produtores plantam, como mogno africano, enfim, dentre outras. Mas nesse caso dele aí, são poucas plantas por hectare e causa no ambiente um confortamento térmico, né, reduzindo alguns graus na temperatura e não prejudica em nada o café, muito pelo contrário. Passa. Pessoal, eu citei o exemplo aí da banana, por quê? Estádio de maturação. Nós temos aí o ácido clorogênico, que é um componente dos grãos. Quanto mais verde está o fruto de café, maior o teor desse ácido e menor a quantidade de açúcares, naturalmente. À medida que vai amadurecendo, isso
se torna inverso, né? Aumenta o teor de açúcar e diminui o de ácido clorogênico. Esse ácido, ele dá aquele, como que eu posso dizer? Aquela astringência na bebida do café, tá? É igual quando você come uma banana verde, um araçá, que dá aquela astringência, a boca fica agarrando um pouco. No caso do café, pessoal, se você quiser produzir um café de excelente qualidade, eu gosto de fazer essa comparação com a banana. Todo mundo aí já comeu banana. Essa banana aí, da esquerda para a direita. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. A sexta já começa a ficar boa, já está madura, ok. Mas a última aí, ela está ainda mais madura, né? Com esses pontinhos um pouco escuros. Vocês sabem que esse ponto aí é o ideal para a qualidade. Da mesma maneira, ocorre no café, tá? Nem sempre aquele fruto que por fora está com a casca vermelha, ele está um fruto, no máximo, no auge do estágio de maturação, tá? Então, aqui para os cafés de excelente, os cafés mais finos, né, com pontuações boas, cafés especiais, a gente procura fazer a colheita em um estágio já bem avançado, tá, de maturação. Pode passar. Preparo do café. Tem 2 tipos de preparo, né, basicamente, preparo via seca e o preparo via úmida. O preparo via seca é o quê, meus amigos? É aquele café que você colhe da roça e você tem a opção de passar pelo lavador separador ou simplesmente pegar esse café, os frutos com a casca, né, o fruto na sua forma integral e colocar para secar no terreiro, no secador. E o processo via úmida é o processo chamado cereja descascado, CD, ou cereja despolpado, no qual o café passa por alguns equipamentos para retirar a casca, e esse café ele tem algumas vantagens, né? Ele vai ser seco em menor tempo e geralmente vai ter uma qualidade bem interessante. E o ideal é que tenha um padrão de qualidade muito bom, tá? Passa. Pode passar, professora. Passa. Aí o cereja descascado, né? Se for o caso de secar no secador, tem que ser com secador de fornalha, com fornalha de fogo indireto e não direto, mas geralmente os cafés são secos mais em terreiros suspensos ou terreiro de cimento coberto, né? As estufas, no caso. Pode passar. Passa. Fermentação. O tempo é um pouco limitado, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas a fermentação no café, ela pode ser comparada com a fermentação no cacau, tá? É uma ferramenta muito interessante. Tem como você produzir, secar um café sem fermentar? Sim. Mas se você fizer um processo de fermentação bem feito, né, utilizando todos os parâmetros técnicos que vão conferir esse café uma qualidade muito boa, você consegue resultados bem interessantes. E nos últimos anos, esse foi um dos pontos aí uma das ferramentas, né, que alavancou bastante a qualidade sensorial dos cafés Conilon. Pode passar. Turma, o consumo de café a nível de Brasil e de mundo, ele é crescente, tá? Ele sempre está crescendo bastante, né? Em torno de 3%, 4%, geralmente é a média. Mas quando se fala em café de qualidade, café especial, esse crescimento é em torno aí de 15% a 18%, aproximadamente. E a maior parte desse café especial, eu vou dizer aí, talvez uns 99% ou mais, é de café arábica. É aí que fica a fatia, né, para o café Conilon especial, tá? Que é aí que tem como a gente crescer. Tem muitas cafeterias, como eu disse, querendo esse tipo de café. Tem muitos consumidores interessados em conhecer esses cafés. E essa fatia aí que a gente, né, nós aqui da região produtora dos cafés canéforos, nós temos que abraçar mais.
e mais produtores precisam fazer isso para a gente ter resultados cada vez mais expressivos. Por favor. Pode passar. Independente da cultura, independente do produto, o mercado pede qualidade, tá? Não vou nem falar muita coisa, porque vocês já sabem disso. Pode passar. O que está mudando na cafeicultura de Conilon nos últimos anos? Primeiro ponto, aumento da participação em blends. Nesse ponto aí, pessoal, eu vou falar até um pouco sobre perspectivas futuras. O tempo é um pouco limitado, mas o que está acontecendo? De forma geral, fazendo uma abordagem de forma geral, a produção de café no mundo esse ano vai ser menor. Em especial, a produção no Brasil. Por quê? Por conta das geadas que teve, por conta do período seco, né, o período prolongado de seca muito grande. Isso fez com que a produção de arábica para 2021, que é a safra que a gente está, seja menor. E o café, diferente de uma cultura anual, como melancia, melão, enfim, o café é uma cultura perene, né? Se você plantar o café hoje, você só vai colher daqui 2 anos, vai ter uma colheita melhor daqui 3 anos, então você tem que ter paciência. Se o café sofrer, como sofreu esse ano com geada, ele vai desfolhar, ele não vai ter muita produção esse ano, para o ano que vem também não, ele só vai começar a produzir bem depois de 2 ou 3 anos, se tudo correr bem. E esse ano, como teve esse problema no arábica, a tendência é que o mercado comece a consumir cada vez mais cafés canéforas, tá? Na semana passada, a gente recebeu a visita aqui de um pessoal lá de Araxá, querendo comprar. Eles têm uma torrefação lá, não é uma torrefação tão grande, são cerca de 200 sacas, mais ou menos, mês, mas eles estão querendo comprar café Conilon, porque eles sabem que, além do preço alto do arábica, vai faltar café arábica, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto, a Nestlé, que é uma multinacional, ela lançou uma cápsula 100% de café robusta, né, o Conilon. A aceitação de especialistas quanto a robustas finos, isso foi um grande avanço nos últimos anos, através, inclusive, do protocolo do CQI. Aumento do número de degustadores de café Conilon. Quanto mais pessoas souberem degustar, provar, avaliar café Conilon, mais essa ferramenta, mais essa questão da qualidade vai ser difundida. Inclusive, isso aqui, pessoal, essa parte de degustação é um ponto aí para vocês aí que são graduandos, enfim, é um ponto bem interessante, tá? Que, inclusive, vai precisar cada vez mais desses profissionais do mercado. Mídias e informações sobre o Conilon, porém, mídias positivas, tá, pessoal? A gente tem que falar bem do que a gente produz, a gente tem que falar bem do produto da nossa terra, tá? Pode passar. Aqui um exemplo, o pessoal lá da Amazônia, né? Eles estão fazendo um trabalho muito bom, conheço a turma lá, tem o pessoal da Embrapa, o Henrique da Embrapa Café, né? Ele faz um trabalho brilhante, assim como o Marcelo, a Renata Silva, e eles conseguiram produzir e elaborar um marketing muito bem feito, né? Então, eles criaram vamos dizer que é uma marca, né, esses robustas amazônicos, que pegou. Tem variedades muito produtivas e de qualidade sensorial também bem interessante, tá? Não que eles produzem a maior parte do café especial, mas o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho muito que chama bastante atenção, tá? Eles estão de parabéns. Pode passar? Aqui são algumas exposições, algumas feiras. A gente sempre tem que procurar falar bem, né, do nosso produto. Aqui é um exemplo disso, que foi lá em Santa Teresa, na esquerda. A direita foi em Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, em 2012. Então, desde lá que eu estou envolvido aí nessa questão de qualidade de café Conilon. Pode passar? Aqui, pessoal, foi numa exposição em Vitória.
eles chamaram um barista, né, para utilizar o produto, o café Conilon, fizeram expresso, fizeram todo um marketing muito bem feito. Isso chama atenção, tá? É isso que a gente tem que fazer. Pode passar? Pode passar. Pessoal, a apresentação foi isso aí, né, que a gente teve para falar aí com vocês, e agora vocês fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida aí. Gustavo, você falou, e você não falou que o seu café foi escolhido o melhor café Canephora do Brasil 2020. Como assim? Que propaganda, que mídia positiva é essa, Gustavo? Conta pra gente. Vamos lá, vamos lá. Eu deixei para você falar, Aline. Eu tô esperando, a gente ele não vai falar. Por que ele tem todo esse trabalho com esse café? O que isso te rendeu? Ok. Pessoal, tem um evento muito interessante a nível... Eu não vou nem dizer a nível Brasil, não. É a nível mundo, porque é a Semana Internacional do Café. É um evento que tem lá em BH, né? Todo ano tem. Ano passado foi de forma virtual. Esse ano, graças a Deus, vai ser presencial. É um evento fantástico do campo à xícara, mas principalmente da porteira para fora, tá? É onde a gente conhece o pessoal de cafeterias, de torrefações, os baristas, e isso faz com que a gente tenha uma visão diferente do nosso negócio, tá? E eu sempre busquei, né, participar desse evento, já tem algum tempo, e durante esse evento tem um concurso chamado Coffee of the Year, né, o café do ano. E tem tanto na espécie arábica, né, quanto na Coffee Canephora, no Canephora, e em 2019 a gente participou, né, a gente fez um café, não, tem saudade desse café até hoje, o café ficou brilhante. A gente ficou em 4º lugar. Ano passado, nós fomos os campeões, né? Foi a primeira vez que um produtor da Bahia é classificado, né, e premiado nesse evento. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu esse feito, mas paciência, né? A gente vai lutar aí para no próximo ano a gente conseguir. Mas, enfim, fica aqui o convite e para vocês participarem, né, desse evento. E com relação a essa premiação, pessoal, ela, para mim, né, para eu que sou produtor, juntamente com meu pai aqui na Fazenda Bom Retiro, ele trouxe muitas oportunidades para a gente, tá? Eu vou dizer que foi um ano, assim, bem conturbado, mas de maneira positiva, né? Que a gente conheceu muitos profissionais, tivemos muitas propostas interessantes, tudo através dessa premiação e desse evento. Quem quiser, fica à vontade para qualquer outra pergunta. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler para você e aí você vai respondendo, tá? A melhoria da qualidade é um processo. Em um dos slides havia a afirmação, a melhoria da qualidade é um processo. Então, para a produção de um café de qualidade, é mais indispensável a paciência do produtor? Aline, eu não sei quem fez a pergunta, boa pergunta. Vendel. Okay. Eu não sei se é Vendel ou Wendel, como que pronuncia. Ok. Pessoal, o mais importante para qualquer mudança, seja no café, seja no cacau, seja em qualquer outra cultura ou negócio, o mais importante é você começar. O primeiro passo é você começar. É aquele start, tá? Você vai errar bastante, você vai acertar, mas ela é um processo por quê? Porque ano após ano, através de várias ações, você vai chegar a um resultado positivo. Você vai aprender com os erros, tá? Por isso que ela é um processo. E, de fato, o produtor tem que ter paciência.
e especialmente na cultura do café, né, de modo geral, porque a janela de colheita do café Conilon são aproximadamente 3 meses, e é um período bem corrido. Então, nesses 3 meses, né, que geralmente é finalzinho de abril, maio, junho e um pouquinho de julho, é ali que você tem que fazer os testes, é ali que você tem que dar início, né, que fazer um terreiro suspenso, secar o café de forma diferente, enfim, sair um pouco do que a maioria das pessoas, dos produtores fazem, tá? Mais algumas perguntas. Mais uma do Wendel ainda. O café é desenvolvido em ambiente aberto. A produção do café em nossa região pode entrar em conflito com a preservação da Mata Atlântica? Não, muito pelo contrário. Eu acho que para produzir hoje, não precisa desmatar, não é necessário. Acho que o que a gente tem de área aberta é suficiente para a gente poder produzir. Agora, a gente tem que usar a mata, as árvores, de maneira positiva, tá? A gente está, inclusive, fazendo um trabalho aqui. A maior parte da nossa área, ela é produzida a pleno sol, assim como as demais áreas aqui da nossa região. Porém, nós temos testes, né, alguns talhões com plantio consociado, com noz macadâmia, e até algumas árvores da Mata Atlântica. O porquê disso? A temperatura, de fato, ela está aumentando mais, né, nos últimos anos, então isso é uma maneira de agregar valor à nossa produção, né, através de outra cultura, trazer esse confortamento térmico, né, reduzindo a temperatura aí do ambiente e, consequentemente, a gente procura ter uma produtividade maior e, assim como, uma qualidade de bebida melhor. A gente já tem algumas experiências positivas aqui na área de consórcio de café com noz macadâmia, tá? O aroma fica excepcional, a fragrância também, dá uma doçura interessante. Então, são ferramentas, né? O produtor, ele não pode apostar todas as fichas em apenas uma ação, né? Ele tem que ter várias cartas na manga para poder ter resultados positivos aí. O Roberto perguntou: o quanto você consegue descrever a importância da inovação para essa virada de chave da imagem do café Conilon no mercado consumidor? Repete, por favor, Aline, fale um pouquinho. Tá. O quanto você consegue descrever a importância da inovação para essa virada de chave da imagem do café Conilon no mercado consumidor? Simplesmente... É boa. Boa pergunta, muito boa. São pensamentos assim que a gente tem que ter. Por que o Conilon está tendo essa imagem mais positiva hoje? Por conta de inovação, tá? São alguns produtores que falaram assim, não, a gente tem que inovar, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer de forma diferente para a gente conseguir um resultado positivo, tá? E eu citei um exemplo aí de fermentação, é uma ferramenta de inovação, pode-se dizer, para essa cultura, assim como a nutrição, uma variedade nova, tá? Tudo isso é inovação e isso assim, é fundamental para o mundo de hoje e especialmente para a cultura do café Conilon, tá? Só aí que a gente vai alcançar realmente o patamar que a gente deseja aí de qualidade, de aceitação, tá? Muito boa pergunta. O Rafael pergunta se o café Conilon foi melhorado ou modificado geneticamente e te parabeniza pelo trabalho. Rafael, veja bem, todos os materiais genéticos que nós temos hoje, em termos de variedades ou de clones, eles vêm só um instantinho. Eles vêm de quê? De lavouras seminais. O que é isso? Como eu disse para vocês durante a apresentação, o café Conilon, ele é uma planta de polinização cruzada. Então,
ele tem uma variabilidade genética muito grande, tá? Antigamente, como que era o plantio de café conilon? Era através de mudas de semente. E quando você pega um fruto de uma planta de café conilon, esse fruto, ele tem ali uma carga genética dos avós, dos pais e por aí vai, enorme. Então, não necessariamente se você pegar um fruto de uma planta mãe, né, no caso do conilon, o arábica é diferente. Quando você semear, pode dar uma planta muito mais produtiva, com sabor muito melhor em termos de bebida, tolerante à seca, tolerante à praga, doença e por aí vai. Agora, quando você pega um broto, né, que a gente chama de estaca, e através desse broto você coloca em uma sacolinha e tal, e coloca para desenvolver, ali você tem o clone, tá? Então, essas variedades que a gente chama de variedades clonais, que nós temos hoje, como variedade Conilon Vitória, variedade Conilon Jequitibá, Diamante, Centenária, e por aí vai, elas vieram de lavouras de semente, né, com uma variabilidade genética enorme. E os pesquisadores, ao longo dos anos, né, que é um processo bem moroso, mas importantíssimo, eles foram avaliando quais as plantas que tinham características superiores, né, em termos de produção e de qualidade, e foram desenvolvendo esses novos materiais genéticos, que a gente chama de clones. Eu não sei se eu te respondi, é porque é um pouco complexo, tá? Mas se não entendeu, você fala aí que eu tento falar de uma maneira diferente. Michel, você quer abrir o microfone e fazer sua pergunta? Opa, obrigado, Aline. Boa noite a todos. Gustavo, obrigado pela sua apresentação. Na verdade, eu quem agradeço, né? Obrigado pela sua apresentação, foi muito show. Agora eu entendo o preço diferenciado de cada café, porque o processo é muito longo, lento e detalhoso demais. E aí eu quero saber de uma informação sua, porque eu não vou citar aqui a marca, mas foram duas marcas conhecidas de cafés que eu não compro mais de jeito nenhum. Que o gosto, Gustavo, muito ruim, muito ruim. Eu tomo café natural, ou seja, 100% amargo, né? Há muito tempo, toda a minha família, enfim. Então, tipo assim, esse café tava muito ruim, e aí eu fui olhar logo o prazo de validade, o lote tava batendo 2020, maio de 2022 a validade, entendeu? Mas o gosto muito ruim, a gente refez o café, colocou um café mais forte, mais fraco, no café normal, mas o gosto muito ruim, um gosto de antigo, de velho, que eu não sei nem descrever aquele gosto. Eu gostaria de saber de você, se você já pegou algum caso desse tipo e o que pode ter acontecido, né, com esse café. Sabe? Eu não sei se você já provou, já teve um desgosto desse, né? Ô Michel, bacana, cara. Quanto mais pessoas entenderem de café de qualidade, mais a gente vai ter mercado, né? Mais vai conseguir agregar e com certeza é algo muito gratificante quando você passa a conhecer as diferenças dos cafés, tá? O que fez assim abrir minha mente totalmente foi quando eu fiz um curso em 2012, um curso de degustação de café, um curso bem completo, e lá eu percebi que o café que a gente produz não é tudo igual, tá? Cada café é diferente. E no seu caso aí, eu já peguei alguns exemplos assim. Hoje em dia eu evito, né? Você vai naquela loja de material de construção, tem um cafezinho lá, você já sabe que não vai ser coisa muito boa, tá? Geralmente. Mas o que acontece? O que faz o preço do café especial ser maior do que o preço do café commodity, do café mais tradicional? É o que você falou aí, a qualidade, né? Todo esse processo que tem. É uma colheita de frutos mais maduros, passa por um processo de secagem mais adequado, onde a gente faz uma desidratação dos frutos, né, na verdade. Em certos processos, pessoal, de secagem do café especial, ele chega a durar aí 15, 20, 25 dias, tá? Você faz toda a secagem, depois você armazena esse café em determinada umidade para ele descansar um pouco, depois você volta com ele para secagem. E quando a gente fala do café tradicional, Michel,
né? Eu não preciso citar a marca aí, como você comentou, mas esse café que é assim, vamos dizer, que você só olha o preço, muitas É vezes o café de pobre. Não. Mas vamos lá, o que que tem ali nesse cafezinho? Tem não só café, mas muitas vezes tem casca de café, tem o fruto de café que foi seco, que a gente chama de coco, né? Que é até um defeito. Ele não foi retirado totalmente a casca para ficar apenas o grão, então ali vai casca, ali vai grãos brocados, ali vai pedaço de pau, muitas vezes pedra, em certos casos vai milho, tá? Inclusive tem até algumas empresas que eu conheço que utilizam, né? Infelizmente, mas, enfim, e quando você fala de um café de qualidade superior, é um processo totalmente diferente, né? Um processo mais adequado, um processo que respeita mais o consumidor. Por isso que ele tem aquele valor um pouco mais expressivo. Mas com certeza até para sua qualidade de vida, para sua saúde, é bem melhor, tá? Porque tem um ponto que pouca gente discute, mas é com relação, inclusive, aos processos de fermentação mal feitos, né? Que é o quê? Esse café que você consumiu aí, às vezes ele ficou, e eu já peguei alguns exemplos disso, às vezes ele ficou, o pessoal colheu e deixou ali 15, 20 dias em algum local antes de ser seco. Ali gerou uma série de fungos aí que são, inclusive, maléficos para a saúde, tá? É um assunto bem complexo aí, mas até para a questão da saúde, isso aí não é nada interessante. Gustavo, tem uma pergunta aqui que mais ou menos você já começou a responder. Eu acho que só você destacar um pouco o Alan Almeida pergunta que ele gostaria de entender melhor o que se refere ao defeito do café. Porque quanto mais defeito, maior a intensidade. Isso aí, o defeito é o quê, pessoal? Tem vários tipos de defeitos. Isso aí num curso que eu realizo, eu mostro um por um. O grão verde é defeito, o grão preto é defeito, o grão ardido é defeito, o grão quebrado é defeito, o grão brocado por quê? Tem um inseto, né, que é uma praga, que ataca a lavoura de café, os frutos, e quanto mais broca tiver no grão, pior é a qualidade, consequentemente. Então, para cada um desses defeitos, existe a tabela de equivalência, ou seja, para cada 5 grãos verdes, é um defeito. Para cada 1 grão preto, é um defeito. 2 grãos ardidos equivale a um defeito. 5 grãos quebrados é um defeito. Mais o quê? Marinheiro, aí tem pau, pedra, enfim, são N defeitos aí, mas para cada um deles tem a tabela de equivalência, tá? Que tem alguns que interferem mais na qualidade do produto. Ok? Ele pergunta por que quanto mais defeito, maior a intensidade. Porque eu vou responder. Porque o pessoal queima o café para você não sentir o gosto. Você sente, quanto mais você torra, mais você esconde o defeito do café. Tá certo, Gustavo? É basicamente isso aí. Geralmente, quanto mais defeitos o café tem, né, café de qualidade inferior, mais escura tende a ser a torra, justamente para mascarar esses defeitos. Mas a questão da intensidade do sabor que se você pegar na imagem que a gente tinha, que eu coloquei na apresentação lá atrás, vocês viram que tinha um grão, um café do lado esquerdo, que estava bem colorido. Aquele colorido é o quê? São os defeitos, né? São os grãos verdes, um pedacinho de pau, um café em coco, né? Que é aquele com a casca, um pedaço de casca, é uma pedrinha, são grãos ardidos, grãos fermentados, e o da direita já é um mais padrão, com menos defeitos. Com certeza, quando você torrar e preparar esse café, o café mais especial, de qualidade superior, vai ser um café muito mais suave para o paladar do que o outro. O outro, com certeza, vai ter um sabor mais intenso. O Alan ainda pergunta como preparar a bebida da melhor maneira. Misturar o pó à água ou derramar a água em movimento circular sobre o pó. Isso aí, falou quase tudo.
Aí também é com a Aline, viu? A Aline é expert nesse assunto. Mas o mais importante é o seguinte, pessoal. Qual o melhor tipo de preparo do café? Existem algumas regrinhas básicas que eu vou comentar aqui, mas o café saboroso para você é aquele que você prepara e que você gosta, tá? Tem alguns consumidores que preferem misturar o pó na água. Ok. Tem gente que prefere coador, tem gente que prefere o filtro, tem gente que prefere cafeteira italiana, tem gente que prefere a prensa francesa, e por aí vai. Mas o mais importante, água, tá? Para você fazer um café seguinte às normas aí de qualidade, tem que ser uma água mineral de qualidade. Temperatura da água. O ideal é quando ela tiver, desde que você utilize uma água filtrada, quando ela iniciar o ponto de fervura, é o momento que você deve escaldar ali, né? Colocar a água sobre o pó. Antes disso, eu gosto muito de fazer e recomendo, você deve escaldar o filtro, por exemplo, se for um café preparado no filtro, né? Limpar a garrafa e, como você falou, primeiro você adiciona de forma circular uma certa quantidade de água sobre o pó, aguarda alguns segundos ali para que o café possa liberar todo aquele sabor, né, o aroma agradável, e depois de alguns segundos você vai colocando, adicionando o restante de água aí sobre o café. Obrigada, Gustavo. João Pedro tem uma pergunta, está com a mão levantada. Pode falar. Bom dia, Gustavo. Tudo bom? Boa noite. Quer dizer, primeiro, concordo com você, número, gênero e grau, de que café de loja de material de construção, naquela garrafa térmica meio quente, meio cheio, meio da tarde toda, aquilo é veneno, né? Isso aí, eu acho que devia ser até proibido. Quando o camarada fala para mim, quer um cafezinho aqui naquele... Pelo amor de Deus, né? Mas, enfim... deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo que você está falando aí, né, para aqueles que já fizeram a disciplina da professora Aline, que é a gestão da qualidade, você está falando em requisito de produto, né? Na verdade, assim, quer dizer, conformidade aos requisitos de produto. Então, o café tem que ter isso, e aí você bota algumas características, algumas pontuações, né? Tá. E no caso do sangue de boi no café, né? Assim, isso aí é uma coisa que eu descobri um dia, fiquei todo apavorado, porque, né, ao menos é um café enriquecido em ferro, né? Então, assim, alguns hormônios, algumas coisas devem ir junto, não sei. Mas isso aí é uma coisa, assim, totalmente, como está na moda, off-label, ou é uma prática comum você adicionar, assim, tem padrão para dizer, assim, que sangue de boi no café? Isso aí, eu até peço para vocês, viu, João? Foi bom que você levantou isso, mas isso é fake news. Isso é fake news das grandes. Às vezes eu recebo essa matéria, né? E até peço para o pessoal para não divulgar. Por quê? Porque isso joga o produto lá embaixo. Todo mundo gosta de um cafezinho, mas não com sangue de boi, né? Isso aí é mito, é fake news. Então, vocês que são aí difusores aí de informações, vamos evitar passar essa informação. E com relação àquela questão que você comentou, João, das lojas de material de construção e tal, sobre o cafezinho, uma coisa que a gente deve evitar também, pessoal, é consumir café após, assim, o ideal é que você prepara o café e consome na hora, né? Ou na primeira hora, porque depois disso, o café começa a oxidar. Eu conheço, lá na propriedade, a gente tem uns colaboradores muito, muito queridos para a gente, e todos gostam de um cafezinho, prepara o café cedo, né, 5 horas da manhã, 5h30, e às vezes leva para a roça e fica tomando lá, né, vai para o campo e toma um café, só que eles preparam o café de manhã e dá 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, estão tomando aquele café ainda. O que acontece? O café oxida, aí o
pessoal começa a reclamar, falar que café dá azia, dá isso, dá aquilo, mas um dos motivos é esse, né? A gente deve preparar uma quantidade de café adequada para a gente consumir ali o quanto antes, tá ok? Obrigada, Gustavo. O Obrigado, Gustavo. Vinícius Souza te parabeniza pela apresentação e faz a seguinte pergunta ou afirmação. Gustavo, o preço da saca está muito elevado. A arábica, por exemplo, está a mais de R$ 1.200. Como você vê o impacto disso para o mercado nacional? Consumo, acho que em termos de consumo. Pessoal, o consumo ele vai diminuir um pouco, tá? Se o preço continuar assim. Na verdade, assim, por uma série de fatores, não está fácil, né, para ninguém com os preços dos produtos, da inflação, enfim, mas não é um ponto para a gente discutir aqui. Isso é muito complexo. Mas o consumo tende a diminuir um pouco, tá? Apesar que o pessoal não deixa de consumir o café, mas o preço vai aumentando, principalmente para a classe mais baixa, começa a interferir um pouco no bolso e, consequentemente, eles consomem menos café. Mas o que vai acontecer? O preço de café não vai abaixar por agora, pelos fatores que eu comentei anteriormente. O preço da saca aumentou muito, não só por essa questão de falta de produto, né, principalmente do Arábica, que acabou alavancando o Conilon, mas também porque a Aline, que mexe com cafeteria, ela sabe, a energia aumentou, o combustível aumentou, enfim, tudo aumentou muito. E, consequentemente, o café também aumenta. Tá? O que eu penso, na parte, falando como produtor, é o seguinte. O café é um ciclo. Eu fiz uma palestra em uma faculdade regional aqui no mês passado, e o pessoal todo animado, né, naquela empolgação. Na época o Conilon estava mais que R$800, estava naquele auge de R$810 o café batidão. E eu falei o seguinte, pessoal, não se empolguem com isso, tá? Porque o café que hoje está R$800, R$1.000, amanhã ou depois ele vai estar 500, vai estar 400, é um ciclo, tá? Aí eu falo isso por quê? Porque tem muita gente que se empolga e fala, pô, eu vou plantar café agora. Mas aí quando começar a colher daqui 2 ou 3 anos, aí, claro, pode ser que mantenha esse preço, né? Porque a gente está falando de uma cultura a céu aberto, pode ocorrer outro déficit, outra adversidade climática, outro fator externo aí, para que o café tenha uma baixa produção, mas a tendência natural é que daqui a alguns anos, né, todo mundo hoje vai plantar um pouco mais de café, vai cuidar um pouco mais de café, daqui a alguns anos o café vai tornar a cair de preço, tá bom? Então, não sei se aqui tem algum produtor, alguém pensando em plantar café, mas pensa nisso que eu comentei. Gustavo, a Tayane te parabeniza pelo trabalho, diz que é notório toda a sua dedicação e empenho. E aí ela faz uma pergunta. Na verdade, fiquei curiosa com um fato. Percebo que a maior parte dos cafés especiais preferem embalagens estilo papel craft, e vocês optaram por lata. Qual o motivo? A lata consegue preservar melhor a qualidade do café ou é algum motivo mais voltado à logística e distribuição? Legal a pergunta. Veja bem, quando a gente fala em café especial, o craft, ele dá um ar, pelo menos eu penso assim, boa parte dos consumidores, o pessoal pensa. O craft, né, que é essa embalagem mais amarronzada, na verdade ela pode ser lata ou pode ser embalagem convencional, mas é mais a cor que é o craft, tá? Fica algo assim mais rústico, né? Quando você coloca uma arte bem feita, fica muito bonito. Mas tem várias embalagens, nós mesmos, a embalagem do café que a gente tem, que a gente mais utiliza, é uma embalagem de cor branca, tá? Uma embalagem tradicional, de cor branca, com a nossa logomarca e tal. Mas essa embalagem em lata que a gente fez foi com qual motivo? Até para explicar para vocês. Nós estamos em uma região de Mata Atlântica, né? Toda essa região aí
do sul da Bahia, né? A gente está mais no extremo, mas aqui também engloba a Mata Atlântica. A gente resolveu fazer uma homenagem a 4 árvores da Mata Atlântica, tá? O pau-brasil, sapucaia, jacarandá da Bahia e... Me deu um branco aqui agora, Aline. Depois eu vou lembrar. Mas, enfim, a gente fez essa homenagem para as árvores da Mata Atlântica e em cada uma dessas embalagens tem um café diferente, tá? E um café de qualidade. E a ideia da lata foi porque é um produto sustentável, né? Que a lata é um material de papelão reciclável, caso queira ser reutilizável, e a nossa ideia é que essa lata ela não seja apenas um café, tá? Ela é um presente, ela é um artigo que a pessoa reutiliza ali ou utilize para colocar alguns objetos, para colocar lápis, caneta. Essa foi a nossa ideia, tá? Temos mais algumas perguntas, tá, Gustavo? Ok. O Paulo Henrique pergunta se em algum momento foi feito algum blend entre o arábica e o conilon para atender determinadas notas ou clientes. Legal, boa pergunta. Vamos lá. Nós temos essas 4 embalagens que eu comentei com vocês, e nenhuma delas, que é o Jacarandá da Bahia, a edição o Jacarandá da Bahia, a gente resolveu fazer um blend. Tem um produtor lá da Chapada Diamantina, produtor de café arábica, muito gente boa, Renato Vista Alegre. Ele foi o produtor de arábica no ano 2020, mais bem classificado em um concurso nacional. E conversando com ele para falar sobre outros assuntos e tal, papo vai, papo vem, veio a ideia de fazer um blend, né? Por que não fazer um blend de conilon com arábica? Foi aí que a gente teve essa ideia, né? Elaboramos essa arte do Jacarandá da Bahia, e uma das nossas edições é um café conilon com arábica, e acho que a professora teve a oportunidade de experimentar, ficou muito saboroso, tem um aroma espetacular, né? Eu acho que você uniu o útil ao agradável, né? Que o conilon, ele tem esse corpo, e o arábica tem algumas outras características também interessantes, e os dois ficaram um café assim excepcional. Obrigada, Gustavo. A Silvana te parabeniza pela apresentação e pergunta: quais os desafios em conciliar o trabalho na qualidade do café, gestão, captação e marketing do Bom Retiro Café? Excelente pergunta, viu? Qual o nome da aluna? Silvana. Silvana, pergunta excepcional. E esse é o nosso maior desafio, tá? Para te falar a verdade. Como eu disse, nós somos produtores de café, né? A gente até tem cacau também aqui, mas o carro-chefe é o café. E isso é um grande desafio. Eu sou apaixonado por produzir café, sou apaixonado pela cafeicultura, né? Já tem mais de 20 anos que a gente, né? Meu pai iniciou a atividade, eu estudando continuidade. E essa parte da porteira para fora, vamos dizer assim, é uma parte que chama muito minha atenção, tá? Eu comecei com café, mas daqui a algum tempo eu quero fazer também um chocolate, uns nibs de cacau. É algo que eu gosto e é algo que agrega para a produção. E o mais importante, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que viver e tem que ter prazer naquilo que a gente produz. E o fato de produzir um café de qualidade superior, de você ter o orgulho de chegar e pedir para, né, receber alguma visita e servir o seu próprio café, isso é muito gratificante. Mas eu confesso que não é fácil você conseguir gerir a produção, a parte de torra, de logística, enfim, de envios de cafés. Isso é o grande desafio, né? Você conciliar tudo isso. Por quê? Porque a propriedade, né, a lavoura, o campo, é muito dinâmico. Sempre tem alguma adversidade que ocorre ali,
com um colaborador, com uma máquina, com equipamento, enfim, com algum compromisso que você tem, mas nada melhor do que o tempo, né? E tudo é um processo. Então, a cada ano a gente tem que buscar evoluir e ir ampliando nossas ações. Gustavo, João Vitor pergunta: existe algum ranking de produção ou consumo do café Conilon? Se sim, em qual posição se encontra o Brasil? Parabéns pela apresentação, muito informativa. Legal a pergunta. Falando do Brasil, o Brasil é o segundo maior produtor de café Conilon do mundo. Tá? O primeiro é o Vietnã, porém o Vietnã é um país que não produz de forma sustentável, vamos dizer assim, não olha muito a questão social, ambiental, diferente do Brasil. Tá? O Brasil tem mais tecnologia, respeita mais essas questões sociais, ambientais, enfim, econômicas. Então, a nível de mundo, Vietnã, Brasil. Brasil é o maior produtor de café do mundo, porém, engloba Conilon e Arábica. Falando da nossa Bahia, a Bahia produz hoje 2,5 milhões de sacas de café, tá? Conilon. Espírito Santo é o estado que mais produz. Esse ano de 2021, se eu não me engano, foram de 9 a 10 milhões de sacas. Mas a Bahia, nos próximos 5, 10 anos, vai despontar bastante, porque nós temos terras com boa topografia, água em quantidade, mão de obra ainda disponível. Então, a gente vai sair de 2,5 milhões de sacas para, em breve, aí, 5 milhões. Tá? Gustavo, a última pergunta agora do Breno. Você já até respondeu alguma coisa nesse sentido, mas só para ressaltar, né? Parabéns pela palestra e pelo produto. Qual você diria que é o principal aspecto que representa a inovação do seu café, Conilon? Ou seja, qual foi a virada de chave para seu café se tornar referência? Estão me ouvindo? Oi? Agora sim. Tá. Nossa, essa aí fechou com chave de ouro, hein? Boa pergunta, mas até um pouco difícil, porque é tanta coisa. Mas eu diria o seguinte, pessoal. O café especial, o café, ele tem que ter qualidade, tá? Mas ele tem que ser produzido por pessoas especiais. Então, eu acho que o nosso diferencial, né, além de um processo produtivo bem feito, é a nossa essência. É a forma como a gente conduz a lavoura, é a forma como a gente pensa, é a forma como a gente respeita os nossos colaboradores. Isso faz da Bom Retiro Café né, uma empresa, uma fazenda, uma propriedade diferenciada com relação a boa parte, a maioria das fazendas, das propriedades produtoras a nível de Brasil. Tá? Acho que esse é o nosso diferencial, a nossa essência, a nossa forma de conduzir o negócio. Gustavo, que bom que você tocou nesse ponto, porque quem trabalha na ponta, né, meu marido trabalha na ponta da indústria do café, um questionamento que sempre chega para nós é sobre a questão da utilização de mão de obra escrava, né? Vira e mexe, assim como no cacau, a gente escuta falar alguma coisa no café também. Então, a gente fica muito feliz de saber que você se preocupa com essa questão social e cuida dos seus trabalhadores. Eu não sei se o João Pedro quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar. Você quer perguntar alguma coisa, João? Não, eu só queria dar uma sugestão para o Gustavo, então. Lançamento de um produto novo e inovador, que é o café como um alimento, né, funcional, café enriquecido com ferro. Já pode soltar esse negócio. Vamos arrumar uma alternativa. Eu juro para você que eu acreditei, rapaz. Eu estava já acostumado a tomar café com sangue de boi, cara.
Não, mas agora aproveita isso e transforma numa oportunidade de negócio, cara. É verdade, é verdade. Parabéns, viu, Gustavo? Obrigado pela apresentação. Abração. Forte abraço, cara. Valeu. Gustavo, eu agradeço muito, né? Agradeço a disponibilidade, seu tempo. A palestra foi muito boa. Eu acho que os meus alunos de gestão da qualidade que estão assistindo pelo YouTube devem ter gostado muito. Teve bastante coisa que você falou sobre qualidade de café, que isso meio que vale para a indústria de alimentos, né? Inclusive, dentro da UESC, a gente tem um laboratório de análise sensorial mais voltado para o cacau, mas bem interessante, sabe? Um processo bem interessante mesmo. Eu só tenho a agradecer, né? Sua disponibilidade, seu tempo. Não sei se o Dibi quer falar alguma coisa. A gente encerrar com você por aqui e te liberar, que eu sei que você está cansado, chegou do trabalho e... Tá tranquilo. Eu queria agradecer a presença do pessoal aqui na sala, do pessoal que acompanhou pelo YouTube, pelo professor João por estar aqui conosco e todos os demais, e em especial, novamente, ao Gustavo, que fez uma apresentação tão clara, né, e tão esclarecedora sobre vários pontos, e tenho a impressão que questões como produção, processo produtivo, inovação, foram abordados e vão ser úteis aí para as discussões que, inclusive, nós vamos fazer daqui a pouco. A gente fecha essa sala, esse link, e depois vamos abrir um outro para discussões entre nós. Então, era Só isso, uma Aline. coisa. Queria agradecer. Um último ponto, Dibi, que eu já até comentei com o Gustavo, para eles começarem a trabalhar a denominação de origem desse café. E aí, ele tem uma turma boa aqui no Profenit, que gosta bastante de mexer com isso. Acho que está na hora de começar a pensar nisso, Gustavo. Gosta de trabalhar e sabe fazer, né? Então, seria algo que iria agregar um valor considerável aí nesse processo produtivo. Ô, Gustavo, qualquer coisa você pode acionar a gente aqui, cara. Qualquer diferenciação dessa, à exceção do café enriquecido com ferro, né, você pode acionar a gente aqui, se quiser algumas parcerias e pessoas para a gente trabalhar o desenvolvimento de um diferencial maior nesse seu café, entendeu? Até mais voltado à responsabilidade social. E uma forma também da gente tentar colocar uma cultura entre nós de valorizar os produtos locais com agregação de valor local, né, cara? Então, a gente está à disposição aqui de você, cara. Mais uma vez, meus parabéns, adorei a palestra. E, assim, eu nunca vi um agrônomo falar tão bem de termos técnicos para um público que não é de agrônomos, entendeu? E, assim, as questões de qualidade que você abordou, eu acho que depois a Aline vai ter um material riquíssimo. Eu mesmo que dou aula de sistema de produção agroindustrial, já vou pegar grande parte daquilo que a gente viu aqui para aproveitar nessas especificações, que é muito rico isso para o pessoal, principalmente da engenharia de produção e da administração, que tem essa parte focada na organização da produção. Muito boa mesmo, cara, assim, colegas falando como você, assim, com essa propriedade, eu vou te dizer, para mim é raro. Ô, João, obrigado, viu? Aline, mais uma vez, muito obrigado. Eu comentei com a Aline, principalmente depois desse período de pandemia, é uma correria, né, para todo mundo. Isso que a gente está passando aqui agora, essa questão de reunião virtual, algum tempo atrás quase não tinha, né, e hoje é comum. Então, a gente chega do serviço, tem uma reunião, mas, enfim, é isso aí, eu não poderia negar esse convite de Aline. Eu acho que foi muito enriquecedor. A turma toda aí está de parabéns, eu vi que teve bastante gente antenada. Aos professores aí, um abraço, obrigado. Vamos levar o nome da Bahia à frente, tá? Eu acho que isso enriquece muito a nossa região, enriquece muita gente. E depois vocês sigam lá a nossa rede social, que é @BomRetiroCafé. A Aline já conhece um pouco, que lá vocês vão ver um pouco do nosso trabalho, vão poder acompanhar. E eu digo o seguinte para vocês, com relação
ao café, graças a Deus a gente está no caminho, né? Agora, com relação a cacau, que é outra cultura que a gente produz, aqui são poucos produtores, né, em Teixeira de Freitas. A gente tem um cacau aqui, mas eu tenho que aperfeiçoar um pouco, principalmente nessa parte pós-colheita e tal, porque aqui não é uma região assim tão produtora de cacau como aí em Ilhéus e Itabuna. Então, o que tiver de novidade, de evento, relacionado, de cursos relacionados a essa cultura do cacau, eu gostaria só que vocês mandassem para mim o convite aí, tá bom? Que com certeza eu, tendo um tempinho, eu vou participar, vou me inteirar mais. Obrigadão para todos. Ok. Obrigada, Gustavo. Um abraço. Um abraço, Gustavo. Vou fechar a gravação e às 9 horas, estão 20h40, às 9 horas 21 horas, a gente se encontra na nossa sala virtual. Os alunos já têm o link, mas eu vou reforçar aí no grupo os links. Agradecer ao pessoal também que está acompanhando pelo YouTube, a Aline, o pessoal técnico que conseguiu fazer a transmissão, o professor João, o nosso coordenador, e, novamente, todos os participantes, todos os ouvintes que aqui estiveram, e o professor e o Gustavo está. Só uma coisinha, Dibi. Ô, Gustavo, bota suas redes no chat. Agora. Né? Bota lá no chat para o pessoal guardar. E está no banner também. O pessoal que recebeu o banner de divulgação também está. Aí está @Bom Retiro Café. Pessoal, brigadão. Forte abraço. Precisando nas ordens. Tchau, tchau. Tchau. Aline, alguma coisa a mais? Não, Dibi, acho que não, né? Foi bem bacana. Ok. Tudo de bom para vocês, bom descanso. Obrigada, igualmente. Boa noite. Tchau, tchau para vocês. Parabéns a todos.